Bem, o advogado Mendes de Barros, que está lançando o livro O Galo e o Marajá na Terra do Sol, é o convidado desta semana aqui do Ricardo Mota Entrevista. Eu deixei para ele uma indagação se a frase que eu usei foi dita por um amigo ou alguém que não gosta dele. Diz o seguinte, Mendes de Barros, se tem um amigo e se esse amigo tem defeitos, ele tira os defeitos. Quem foi que disse isso? Antes de responder, eu queria pedir que não diga que eu estou lançando o livro. Não sou eu quem está lançando o livro. Mas os artigos são seus. Os artigos são meus, mas quem está lançando o livro é esse grupo aí. Você pergunta se o mesmo... Veja o seguinte... Se você tem amigo, o amigo do senhor não tem defeito. Ele tem, só que eu não uso. Tá certo? Uhum. Os defeitos dos meus amigos eu não uso. E peço a eles para que não usem contra os outros. Porque defeito todo mundo tem. Sendo humano, tem defeito. Se é o ser humano, tem qualidade e tem defeito. Dos meus amigos, os defeitos eu não uso. E peço a eles para que não use também. Doutor Mendes, o senhor guarda alguma mágoa especial de algum homem público aqui do estado de Alagoas? Não. Não, né? Não, eu não tenho ódios, nem reservo... Nem rancores, né? Rancores. Uhum. Eu acho que não leva a nada. Aborrecimentos você tem, porque às vezes as pessoas não querem respeitar a sua presença, não querem respeitar a sua essência, não querem respeitar a sua pessoa, e essas pessoas têm que ter reação. Tá certo? Mas eu não tenho ódio, graças a Deus, ódio, rancores e vinganças e coisas, dá comigo não. E pessoas com as quais o senhor gostaria de estar conversando hoje, por exemplo, que não estão mais com a gente aqui? Quem o senhor sente mais saudade, assim? Eu falo de figuras públicas. Figuras públicas... Vamos ver... Eu diria que o Arlindo Chagas era uma delas, seguramente. Arlindo Chagas. Olha, eu vou lhe pedir perdão para não dizer, porque eu posso esquecer alguém. Viu? Mas aqueles todos que você acha que eram meus amigos, com quem eu convivia, os que já foram, me deixaram muita saudade. O senhor ressalta isso também, né? Em alguns artigos. O senhor, enfim, se refere com muito carinho a muitos deles. Mendes de Barros hoje continua atuando como advogado, enfim, é uma coisa que interessa ainda ao senhor profissionalmente? A minha profissão é encantadora, mas no Brasil de hoje é impossível você exercer a advocacia. A justiça está absolutamente desclassificada. Mas o que é que aconteceu? A justiça ganhou um poder no Brasil acima de todos os poderes. Aconteceu exatamente aquilo que não deveria acontecer. Doutor Ricardo, a gratidão é o sentimento mais nobre do gênero animal. Se você passasse na beira de uma mata e pegar um leãozinho recém-parido ou um tigre e levar para casa e cuidar dele, quando ele crescer, que eu levantar a mão para falar com você, ele me mata. Um animal selvagem. Você pega o seguinte, um juiz de direito, um desembargador, um ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode chegar lá dessa forma. Tem que chegar lá pela sua competência e pela sua dignidade. Não pode. É como vocês viram o parlamento também. Eu lhe confesso, procurei a minha vida fazer tudo certo da melhor maneira possível. Devo ter erros? Tenho, todo mundo tem. Mas eu procurei fazer tudo certo. Mesmo assim, eu não votaria jamais uma lei para ser preso. Eu votar a lei, quando terminasse a lei for promulgada, eu seria preso. Eu não façaria. Então, como é que você pode exigir que esse Congresso, que tem deputados e senadores cheios de processos, esse povo pode votar alguma coisa que preste? Mas tem que parar o Congresso e julgá-los. Só pode ficar ali fazendo lei quem é decente, quem está devendo, quem matou, roubou. Quem vai julgar, doutor Mendes? Quem vai julgar? Porque você veja o seguinte, o Supremo Tribunal Federal é um órgão quase divino, que é definitivo.
Uma decisão do Supremo Tribunal Federal é absolutamente imutável. E como é que pode, com alguns que lá estão? Que respeito tem? Como é que pode uma coisa daquela? Mas, doutor Mendes, eu ainda acho mais democrático o poder legislativo, porque se um parlamentar ele é ruim, você pode não reelegê-lo. Um magistrado, um ministro do Supremo, ele assim será até... Sim, mas eles só chegam lá através da aprovação do parlamento. Uhum. Se tiver gente decente, só vai gente decente para lá. Mas já vai negociado. É um negócio absolutamente... Mas o que aconteceu? Sempre foi assim. E por que hoje, me parece, é a impressão, o senhor pode eu vou afirmar dizer muito uma mais. coisa... O que aconteceu que piorou essa qualidade? Porque piorou a qualidade do Congresso? Piorou. Me diga uma coisa, você provocou e vai saber. Como é que você pode conceber um cidadão como Fernando Collor, presidente da República? Lula, presidente da República. Eu votei em Lula. Esperava que ele fosse uma pessoa, porque você imagina o seguinte, um nordestino, analfabeto, lá do Juda, se elege presidente da República. Era um momento de fazer o quê? O povo no poder. Ele, ao invés de se agrupar gente decente, honrada e digna, repara que ele levou para lá. Repare, como é que pode? Você veja aí a própria empresa, antigamente, você sabia, a sede do governo era o Rio de Janeiro. Uhum. Foi um erro a saída então, dele, qualquer recurso superior era no Rio de Janeiro. Você ia para lá, escolhia lá o advogado para o seu processo. Porque se você levasse daqui, era a passagem, a hospedagem, toda vez que ele fosse citado, tinha que ir lá, era uma despesa danada. Você saía daqui e chegava no Rio de Janeiro e contratava o advogado. Hoje não. Você chega lá, tem. Se o advogado, se o ministro for o Gilmar Mendes, o advogado é do escritório da mulher dele. Se for fulano de tal, o escritório é do filho dele. Como é que pode? Que injustiça é essa, meu filho? No Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, de forma geral, doutor Mendes, é só uma opinião, mas eu acho que os três poderes, eles representam a média do que nós somos como sociedade, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fui condenado aqui num processo porque reagi a grosseria que o juiz me fez. O juiz cassou o mandato de do Lula Cabeleira. Cassou o mandato, ele foi eleito, ele cassou o mandato com o seguinte argumento. O voto, ele disse que houve lá uma questão que seria a mesma coisa, veja bem. A consequência do voto dele foi o seguinte, é a mesma coisa que um funcionário do McDonald's dizer ao cliente, não coma esse sanduíche porque a carne está estragada. Pode. Foi esse o fundamento do voto. Do juiz? Do juiz. Cassou o mandato. Ele votou. Nós ganhamos no tribunal. Mas pode uma coisa dessa. O juiz morava aqui e a lei diz o seguinte, que o juiz tem que morar no domicílio, tem que ser... Isso aconteceu há muito tempo, não há mais juiz morando na comarca. Na comarca, você está entendendo? Quer dizer, isso é uma brincadeira. E ainda tem direito ao auxílio de moradia. Tinha, né? Isso é uma brincadeira. Entendeu? Aí você, como é que pode? O outro, num crime de imprensa, ele indicou testemunha. Tá crime de imprensa publicou, não precisa ninguém ler, não. Publicado, o crime está consumado. Pois bem, botou. E eu fui condenado porque contrariei isso. Você entende? E o negócio chegou no ponto, você vai ver o seguinte, a situação jurídica, o advogado, por exemplo, a ordem não se manifesta em nada. Tem um deputado, tem um advogado muito famoso lá em Brasília, tal de Cacai. Estava fazendo uma entrevista, aí perguntaram a ele, ele chegou e disse, eu não sou um intelectual jurista, mas sou um P-advogado. Pode. Outra, uma professora de Direito e advogada de Brasília,
fez um requerimento pedindo o cancelamento do registro na ordem, porque vai ser peu por teatá. Ele não foi prostituta, não. Eu lembro dessa história. Existe isso, meu amigo? Existe, é uma realidade que está posta. Doutor Mendes, muito obrigado por essa conversa, tá certo? Sucesso com o livro agora, né? Como o senhor diz, não é do senhor, mas é do senhor. Obrigado pela sua atenção, até a próxima semana.